Boruto e Eren são o mesmo personagem, papai, e vão ter o mesmo fim. Felizmente pra toda essa nova geração, mano, é o seguinte, quem fala contigo é o Eren, é o seguinte, meu boi, simplesmente temos o final de Attack on Titan e a gente viu que o final no anime, né? Porque no mangá tinha acontecido e obviamente foi muito lindo e pá, corta a cabeça aqui, planta a cabeça do cara no chão, cresce uma árvore e a guerra volta a acontecer. É um negócio lindo demais. A questão, mano, é que se tu olhar o Boruto e o Eren, fora tirando esse final aí, mano, eu não sei se quem vai cortar a cabeça do Boruto, não. Mas a questão é que os personagens são muito parecidos. Porque para pensar comigo, o Eren quando começou a obra, principalmente no anime, era um moleque gritão, chato, que ninguém gostava dele, mano. Literalmente era assim. O Eren era um protagonista que não agradou no início da obra, isso é um fato, não é uma questão que eu tô falando. Isso os fãs falavam na época, mano. E com o passar do tempo ele foi evoluindo, foi melhorando, foi se tornando protagonista cada vez melhor e arregaçando cada vez mais os fãs para o seu lado. A questão, mano, é que o Boruto começou a mesma coisa, um moleque sorridente, gritão, chato, que ninguém gostava, que aos poucos foi evoluindo e a galera foi gostando dele e ele foi arrombando também os fãs aos pouquinhos, mano. E só nesse ponto, beleza, a maioria dos protagonistas é assim, eles começam de um jeito e vão evoluindo e melhorando. E obviamente a maioria dos protagonistas estão assim. Só que na postagem que eu vi falando sobre isso, mano, onde ele colocou as duas imagens do Eren, do nosso amado e querido Boruto ali, a galera trouxe semelhanças entre os dois. E realmente, mano, se tu olhar o olhar dos dois é muito parecido, um olhar sorridente, leve, alegre, que obviamente todo protagonista tem esse olhar, só que, ao contrário dos protagonistas antigos, mano, Naruto, por exemplo, Goku, eles vinham sempre com esse olhar, eles sempre eram os caras leves, tranquilos, felizes, só que dentro deles eles guardavam uma dor muito grande ou alguma coisa que do passado deles. O Goku, por exemplo, se transformava num macaco gigante que comia todo mundo. Nosso chamado querido Naruto se transformava num raposo gigante que poderia comer todo mundo. Então, no caso do Naruto, ele poderia se transformar a qualquer momento, poderia perder o controle, ou seja, ele guardava dentro dele tanto uma tristeza por ser uma pessoa sozinha e também um monstro dentro dele. No caso do Boruto e do Eren, velho, é o contrário. Eles eram protagonistas leves, brincalhões e tudo mais. No caso do Eren, ele teve um problema já no início da vida dele, que tipo, literalmente destruiu a vida dele, né? Que foi a mãe dele ter sido literalmente comida por um gigante. Aí beleza, um titã, né? Ah, aquela coisa, tem que falar titã, senão se fosse com o Putinho. No caso do Boruto, não, ele sempre teve aquela coisa, a única coisa que aconteceu de mais grave na infância dele, na vila e tal, que foi levado o Naruto, aquela coisa toda, mas isso não foi tão grave não, porque resolveram rapidinho, e aí ele mesmo ajudou a resolver. Só que é inegável que ambos, sim, tinham uma personalidade muito, muito leve pra cima, e gritão, e para alguns era muito chato, principalmente o Eren era chato, o Boruto não era tão chato, só a galera não gostava dele, o Eren era chato mesmo. Com os anos que foram passando, mano, os dois simplesmente viraram uns caras malignos. O Eren principalmente, o Eren mudou, tipo, de um cara que era nota 10, abraçava a vizinhança, pô, comia a irmã de todo mundo, aí simplesmente ele vem e se transforma num cara que vai pegar a irmã e tu também. O cara virou mal, ele ficou literalmente um cara do mal. Ele virou a mente dele. Muitos vão dizer, não, ele não era do mal, tinha um pretexto pra isso e tal. O fato é que ele era um cara e ele virou outro cara totalmente diferente, triste, dolorido, sofrido, mano. Claro que ele tinha lembranças, não sei da onde, não importa o que aconteceu com ele, mano. O que importa é que na cabeça dele tinha coisas que não eram dele e ele acabou se tornando aquele cara literalmente outra pessoa, outro. Não era mais o Eren, era outro protagonista. Não era nem mais um protagonista, na verdade, porque se for ver, o papel de protagonista foi se espalhando entre a galera. O Levi foi um cara que literalmente pegou o protagonismo pra ele. O que é protagonismo que eu quero dizer aqui? É o cara que vai levar a obra, alguém que tu possa se espelhar, alguém que a galera vai procurar sempre nas cenas. E esse cara foi o Levi, tinha a Mikasa também, aquela coisa toda, mas o Levi se tornou o cara, tipo, que a galera ficava procurando na cena, enquanto o Eren, a galera queria dar um soco na boca dele. No caso do Boruto, foi quase a mesma coisa. Boruto também passou por uma desgraça, né, na vida dele. Simplesmente a vida dele toda foi destruída por causa do poder da Eida, onde transformou o Boruto num vilão que passou o vapo no Naruto, na Hinata, aquela coisa toda. E ele ficou exilado por um tempo, ficou treinando. A questão, velho, é que nesse ponto aqui que a gente tem negócio. Boruto também ficou com uma cara de mal, ficou sofrido e tudo mais. Só que ele não virou do mal. Só que ele não mudou os pretextos dele, ele não mudou a forma de pensar dele. Ele continua com o mesmo senso de moral. Enquanto o Eren não tinha o mesmo senso de moral. O Eren mudou totalmente. Enquanto ele era um cara que não passaria o vapo para uma pessoa, a partir do momento que ele ficou grande, que ele mudou a personalidade dele, ele virou um cara que passaria o vapo nas pessoas. Então ele mudou a forma dele de pensar, a forma dele de agir. Boruto já não. A princípio ele mostra ser um pouco mais pragmático, um pouco mais brutal,
mas nada de ter mudado a personalidade dele. Ele era aquele cara ainda que quer salvar as pessoas e quer o bem das pessoas. Só que igual o Eren, ele também tem coisas na cabeça dele que não são dele. Por exemplo, o Momoshiki. O Momoshiki é uma coisa dentro da cabeça do Boruto muito parecida com as vozes e as coisas que tinham na cabeça do Eren. Que ele via as visões, aquela coisa toda, teve aquela iluminação toda daquele. Aí tu come um titã, tu pega o poder dele, não sei do que, tu pega as memórias. Mano, o cara ficou meio malucão, isso é o fato. A questão é que ele virou outra pessoa, não era mais o Eren que a gente conhecia. O Boruto não. O Boruto mudou a personalidade dele, mas a princípio continua sendo o mesmo protagonista, que eu acho que vai dar uma crescida e daqui a pouco o Boruto vai ficar um pouco mais leve. Eu acho que essa fase, porque assim, pensa assim, o Boruto não vai continuar, não tem como a obra continuar nesse hype de, tipo, essa maldade toda aí. Não tem como continuar nessas lutas uma atrás da outra. A obra vai ter que dar uma esfriada. Quando esfriar, Boruto vai mostrar um pouco mais de personalidade que ele tinha antes, obviamente, o dia a dia, cotidiano, acontecendo algumas coisas mais simples. Porque não tem como continuar só nesse arco de luta e, sabe, uma coisa atrás da outra. Se continuar assim, obviamente, a obra vai se tornar melhor, só que Boruto vai acabar muito rápido, o que a gente não quer. Então, obviamente, talvez num próximo arco, Boruto já deu uma acalmada e esse ar todo de maldade, essa brutalidade que chamou a atenção de todo mundo, deu uma diminuída, talvez. No caso do Eren, não. No caso do Eren se manteve, ele continuou, porque ele virou tecnicamente um vilão. Tecnicamente, né? Ele literalmente saiu de um lado, foi para outro lado, causar o furdunço e a galera teve que lutar contra ele. Tá entendendo? Até um certo momento ali. Então, obviamente, o Eren continuou assim, porque ele se tornou tecnicamente um vilão. Boruto, ele continua sendo um mocinho, e mesmo que lutem contra ele e vejam ele como vilão, ele não é de fato. O Eren era de fato, ele quis ser aquilo, ele se tornou aquilo totalmente diferente. Então, Samara, querido Boruto, qual a tua opinião? Deixe nos comentários. Lembrando, pessoal, aqui é opinião, brincadeira, dedo no cu e gritaria. Beijinho e até o próximo vídeo.